Olá pessoal, nessa aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre os íons, sobre a habilidade que alguns átomos têm de perder ou ganhar elétrons. Eu começo essa aula fazendo uma afirmação, que o átomo é neutro. Ele é neutro mesmo? Ele é sempre neutro? Todo átomo é neutro? Sim, se nós falarmos que é um átomo, pressupõe-se que ele seja neutro. Por quê? Nós vimos em aulas anteriores que o átomo é composto por um núcleo, onde ficam os prótons, os nêutrons, que eu não representei aqui, e os elétrons na eletrosfera, tá? Eu representei de uma maneira bem simples, um átomozinho aqui para vocês. Então, por que esse átomo é neutro? O átomo como um todo, né? Eu quero dizer, ele tem partículas carregadas, a gente pode ver que ele tem partículas positivas e negativas, mas por que ele é neutro? Porque a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de cargas positivas que ele tem, é igual à quantidade de elétrons, que é a quantidade de cargas negativas. Então, cada negativo cancela uma positiva aqui, e no final nós temos uma espécie neutra, né? Um balanço aí de cargas. Então, o átomo é neutro porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Nós já falamos sobre isso aí. Bom, o que acontece então numa espécie como essa? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu tô vendo 2 prótons e tô vendo 3 elétrons. Esse cancela esse, sobra o que aqui? Sobra uma carga negativa. Então, essa espécie, ela fica com uma carga negativa porque o número de elétrons dela é maior do que o número de prótons, né? Se fosse 2 elétrons a mais, ficaria menos 2. 3 elétrons a mais, ficaria menos 3. Nesse caso, eu tenho uma carga negativa sobrando. Por isso que eu fico com uma carga negativa aqui, né? Então, essa espécie aqui, ó, ela ganhou elétrons, a gente pode ver que ela tinha 2, ela ganhou um elétron, e por isso que ela ficou com essa carga negativa. Agora, olha o que aconteceu aqui daqui para cá, né? Agora eu tenho 2 prótons e um elétron. Quem está em excesso aqui agora? Número de prótons. Esse cancela com esse aqui, sobrou um próton. Então, nesse caso, eu fico com uma carga positiva, né? Essa espécie aqui perdeu elétrons, ela perdeu um desses elétrons que ela tinha, e quando ela perde elétrons, ela fica com uma carga positiva. Se ela tivesse perdido 2, ela ficaria com 2 cargas positivas. Toda vez que a gente ganha elétrons, então, a gente forma uma espécie negativa e essa espécie vai se chamar ânion, tá? O íon negativo se chama ânion. E toda vez que a gente perde elétrons e forma esse íon positivo, a gente vai falar que ele se chama cátion, ok? Então, quando o átomo perde ou ganha elétrons, ele se transforma em íons positivos ou negativos, respectivamente. Olha só nesse caso, um exemplo de um átomo, tá? Esse átomo tem 4 prótons e ele tem apenas 2 elétrons. Isso significa que do átomo original, o átomo original era para ter 4 elétrons, né? Se tem 4 prótons aqui, o átomo original deveria, no estado fundamental, ter 4 elétrons. Mas aqui ele só está com 2, significa que ele perdeu 2. Se ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com carga mais 2. Note, pessoal, que um átomo nunca perde ou ganha prótons, tá? Isso aí seria uma reação nuclear. O que a gente observa é que ele ganha ou perde apenas elétrons, se transformando em ânions ou em cátions. Então, o que fica, aquela carguinha que a gente vê em cima ali do símbolo, é um íon, né? Significa que a partir do estado original houve perda ou ganho de elétrons. Então, vamos prever. Quando a gente mostra assim, significa que não é mais um átomo, é um íon, né? E que teve ganho ou perda de elétrons. Então vamos lá, eu vou perguntar para vocês quantos prótons e elétrons possuem essas espécies. Prótons é muito fácil, porque como a gente nunca muda, no caso do cloro, se ele tem número atômico 17 prótons, ele vai continuar com 17 prótons. Mas aqui, se está negativo, significa que tem negativo sobrando. Então, além dos 17 que ele tinha, ele tem mais um elétron extra e, portanto, ele vai ter, essa espécie vai ter 18 elétrons, ok? E esse aqui é um cátion, né? O ferro mais 3. Quantos prótons ele tem? 26. No prótons eu nunca mexo. Se ele está com 3 prótons a mais, significa que ele perdeu 3 elétrons. Ele tinha 26 inicialmente, né? Perdeu 3, porque ele está com 3 prótons a mais. Então, ele vai ter 23 elétrons apenas.
Muito bem, vamos lá. Aqui o Ag+. Quantos prótons? 47. Quantos elétrons? Tá com um próton sobrando, então ele tem 46 elétrons. Níquel, eu tenho 28 prótons. Como não tem carga, essa espécie não é carregada, né? Então ela vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons, 28 elétrons. Aqui eu tenho o sulfeto, né? O enxofre que ganhou, 2 elétrons. Então, se eu tenho, o número atômico dele é 16 prótons. Como tem 2 elétrons sobrando, significa que ele está com 2 elétrons a mais do que ele tinha. Então, ele vai ter 18 elétrons. Ok, pessoal? Então, essa é a contagem. Como a gente olha para a espécie e sabe quantos elétrons ela tem, sempre se baseando no número de elétrons iniciais, que é igual ao número de prótons. Aí eu vejo se eu tenho que aumentar ou diminuir. Quais dessas espécies são cátions? Aquelas que são positivas. Muito bem. Nós vamos observar, por exemplo, que quando se trata de um metal, ele vai sempre ter tendência a formar um cátion. Então, por exemplo, sódio, você não vai ver ele formando um ânion, você sempre vai ver ele formando Na+. Você vai pegar aí um ametal, né? Você vai sempre ver ele ter tendência a formar um ânion. E por que isso? Isso acontece por causa da estabilidade. Os átomos, eles perdem ou ganham elétrons para se tornar mais estáveis do que seriam no estado fundamental, tá? E já que quando a gente fala estabilidade, vamos pensar nos elementos mais estáveis que nós temos na tabela. Quem são? Quem são os elementos mais estáveis da tabela? Muito bem, você pensou certo, os gases nobres, né? Então, os metais, os ametais, os átomos, tirando os gases nobres, eles tendem a formar cátions e ânions para ficarem parecidos com esses gases nobres aqui. Então, qual o segredo dos gases nobres? O que os outros átomos tentam copiar deles? O que eles tentam copiar é a distribuição eletrônica. Nós já falamos de distribuição eletrônica em outro vídeo. Então, se você tem dificuldade aí para fazer a distribuição eletrônica, entender o que eu estou falando, volta lá e assiste o vídeo sobre configuração eletrônica. Isso aqui a gente fez a partir do diagrama de Linus-Pauling. Nós fizemos a distribuição dos elétrons, né, desses átomos aqui. Então, nós notamos que o hélio tem essa distribuição, o neônio, o argônio, o criptônio e radônio. Vamos observar o que eles têm em comum, tá? Quando a gente faz isso aqui, a gente percebe que neônio, né, a última camada dele é 2, ele tem 8 elétrons na última camada. A última camada do argônio é 3. Se eu somar 2 aqui com 6, o argônio também tem 8 elétrons na última camada. Criptônio, a última camada é a 4, olha lá, 4, essa aqui não, 3, 4, 4. Somando tudo que ele tem na última camada, que é a 4, 8 elétrons na última camada. Então, note que a maioria desses gases nobres tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem apenas 2. Mas então, o que acontece? Por que esses gases nobres são tão estáveis? Porque eles têm a última camada completamente preenchida. Lembra que a primeira camada é a camada pequenininha, ela só tem um subnível, que é o 1s2? Ele está completo. O último nível desse carinha aqui está completo, assim como todos esses. Então, a gente chama isso aqui de regra do octeto, né? Fala que quando tem 8 elétrons na última camada fica estável, mas lembre-se que o hélio fica estável apenas com 2. Então, quando nós pegamos um outro átomo da tabela, fora esses gases nobres, eles não vão ter isso aqui. Eles não vão ter a última camada completa. Então, eles vão tender a ganhar ou perder elétrons para ficar. Vamos entender melhor isso que eu estou falando, você vai entender rapidinho. Olha lá, vamos pegar o sódio, já falei dele, por exemplo. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a distribuição eletrônica nos subníveis para o sódio. Ó, 11 elétrons para distribuir, né? Estou falando do átomo, no estado fundamental. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, eu distribuí 11. Ó, 2, 2, 4, 6, 10, mais 1, 11. Ele tem a distribuição eletrônica parecida? Quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 1 na última camada. Na verdade, ele precisava ter 8. Então, como que eu faço para que ele fique parecido com um gás nobre? Vamos lá, sódio, se fosse ser um gás nobre, com quem você é mais parecido?
Ah, sou parecido com o argônio, será? Ah, eu tenho camada 3, ele também. Bom, mas para você se parecer com o argônio, você precisaria ganhar mais 7 elétrons, porque o argônio tem 8, ó, 2, 6, 8 elétrons na última camada. Você tem apenas 1. Então, será que é fácil ele ganhar mais 6 elétrons? Ele precisa ganhar mais 7 elétrons para ficar igual ao argônio? Não. O que mais que poderia acontecer? Bom, se ele jogasse esse último elétronzinho dele fora aqui, ó, ele ficaria parecidíssimo com o neônio. Então, ele tem duas opções. Ele pode se parecer com o argônio, para isso ele precisaria ganhar 7. Vamos olhar melhor isso aqui, ó. Olha só como é o sódio. 2 elétrons na primeira camada. 2 mais 6, 8 elétrons na segunda camada. E 1 elétron na terceira camada, tá? Ele poderia ganhar os 7 elétrons aqui, colocar mais 7 elétrons aqui, ficaria igual ao argônio, com a terceira camada com 8. Ou a gente jogaria essa última camadinha fora, ó. E aí ele ficaria com os 8 dessa camada aqui, ficaria igual ao neônio. Isso é mais fácil de fazer. É mais fácil ele perder um elétron do que ele ganhar 7. Então, a tendência para o sódio é ficar sódio mais, perder um elétron. Ou seja, é isso que ele precisa fazer para ficar igual a um dos gases nobres da tabela. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Vamos ver o flúor. Distribuindo os elétrons do flúor, nós temos 1s2, 2s2, 2p5. Vamos fazer aqui. 2 elétrons na primeira camada, mais 7 elétrons na segunda camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, a opção, quem é o mais parecido com o flúor? Também é o neônio. Só que para ficar igual ao neônio, ao contrário do sódio que teve que perder um elétron, o flúor precisa ganhar um elétron para ficar igualzinho a esse carinha aqui. Então, a tendência para o flúor é ganhar um elétron naquela última camada, se tornando, então, F-. Então, o flúor tem tendência a ganhar um elétron para ficar estável. Lembra que eu disse para vocês que os metais tinham tendência a ganhar, os metais tinham tendência a perder. Vamos pensar no bário. Bário, 56 prótons, no estado fundamental, 56 elétrons. Vou lá e fazer direitinho essa distribuição, né? Vamos lá, distribuir 2, 6, 10, com mais 10, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Tá? Vamos ver quem é mais parecido com o bário. Olha lá, ele tem até a sexta camada preenchida. Esse cara aqui tem 6s2. Nossa, para eu ficar igual o radônio, né? O bário precisaria ganhar 14 elétrons, mais 10 elétrons, mais 6 elétrons. É muito elétron para uma pessoinha só ganhar, né? O que ele tem de outra opção? Bom, se eu jogar isso aqui fora, ele fica igualzinho xenônio. Então, essa é a opção mais viável para o bário se tornar um gás nobre, né? Então, o bário vai ter tendência a perder 2 elétrons e formar o íon Ba+2, ficando com a configuração eletrônica parecida com o xenônio. Eu quero que vocês pensem agora na distribuição eletrônica do hidrogênio. O hidrogênio tem um próton, um elétron no estado fundamental. Se você for olhar para os gases nobres, qual é o gás nobre que ele mais parece? Exatamente, o hélio. Então, a tendência do hidrogênio, quando ele forma um íon, é sempre formar um íon H-, porque dessa forma ele ganha um elétron e fica igual ao hélio. Bom, agora eu quero comentar com vocês que não necessariamente nós precisamos fazer a distribuição eletrônica para prever a carga do íon. Se nós soubermos em que família esse elemento está, nós já conseguimos prever que carga ele forma. Por quê? Nós já vimos, né, em aulas anteriores, quando nós falamos de configuração eletrônica relacionada com a tabela, que todos esses elementos aqui têm um elétron na última camada. Se todos esses têm um elétron na última camada, assim como nós fizemos para o sódio que ele perdeu um elétron, todos esses aqui vão querer perder um elétron para ficar iguais aos gases nobres respectivos, né? Então, nós conseguimos prever, por exemplo, que os elementos dessa família vão sempre formar carga mais 1.
Os elementos dessa família que tem 2 elétrons na última camada vão sempre ter tendência a perder esses 2 elétrons, porque é muito mais fácil eles perderem esses 2 elétrons do que eles ganharem 6 elétrons. Então, se eu falar para você, que tipo de íon que o cálcio forma? Mais 2. Bário, mais 2. Né? Inclusive, nós fizemos lá para o bário demonstrando. Né? Elementos da família 3A têm tendência a formar carga mais 3, porque é mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Esses elementos aqui eu coloquei mais 4, mas se a gente for pensar, tanto poderia perder 4 como ganhar 4, né? Esses elementos, eles tendem a formar outro tipo de ligação, depois a gente vai conversar sobre isso. Os halogênios, que têm 7 elétrons na última camada, só precisam de 1 para virar gás nobre. Então, toda vez que eu perguntar que íon que o bromo forma, que íon que o iodo forma o ânion menos 1. Esses elementos aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, tem todos 6 elétrons na última camada. Estão na família 6A, 16, né? Então tem tendência sempre a ganhar 2 elétrons para ficar com os 8 na última camada. E da família 5A, já tem 5 na última camada, para 8 faltam 3, então todos eles têm tendência a ganhar 3 elétrons. Então vamos lá, se eu pergunto para vocês, que tipo de íon forma o bromo? Vou procurar o bromo. O bromo está na família 7A, 7 elétrons na última camada. Falta 1 para ficar com 8. Então o bromo tem tendência a formar menos 1. Que íon tem tendência a formar o rádio? Cadê o rádio? Ah, o rádio está aqui. Rádio tem 2 elétrons na última camada, está na família 2A. Ele vai ser tendência a perder esses 2 e formar um cátion mais 2. Então, olhando para a família em que esse elemento se encontra, a gente consegue prever que tipo de íon ele vai formar. Lembra que eu disse para vocês que os metais têm tendência a perder elétrons e os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Isso por causa da distribuição eletrônica deles, para ficar iguais aos gases nobres. Muito cuidado com o hidrogênio, pessoal. Geralmente o hidrogênio fica nesse cantinho da tabela aqui, ó. Porque ele tem um elétron na última camada, por isso que muitas vezes colocam ele aqui. Mas muitas tabelas colocam ele aqui com os halogênios, porque o comportamento químico dele é parecido. Porque ele tem um elétron na última camada, mas como eu mostrei para vocês no slide anterior, ele tem tendência a ganhar um elétron para ficar igual ao hélio. Então ele se comporta muitas vezes como halogênios aqui, ganhando um elétron e formando o hidreto H-, ok? Bom, por hoje é só. Você aprendeu aí a prever que tipo de íon cada elemento da tabela forma. Até mais!